E aí, preparado para mais um vídeo? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a teologia do medo. Eu vou me colocar hoje como uma bala de prata na vida desses vampirões. Então os fariseus, hipócritas, os legalistas vão ficar desesperados, mas hoje eu gozo daquilo que diz o filósofo Diógenes, a liberdade da palavra, uma das coisas mais belas da vida, ok? Então vamos lá. A teologia do medo ela é usada para muitas coisas, mas a principal delas é, sem sombra de dúvida, a questão do dinheiro. Então, para que venha fazer valer a vontade deles, fazer que o povo venha dizimar, eles usam essa teologia, a teologia do medo. E usa o poder religioso atrelado ao terror psicológico. O que é o poder religioso? É aquela pessoa que detém os meios, as condições de fazer com que a outra seja subjugada, venha fazer valer o desejo e a vontade do manipulador e a outra pessoa venha realizar com grande facilidade. Então, isso é a teologia do medo, o poder religioso. Esse é o poder que o poder religioso tem, ok? Então vamos lá. Eles dizem assim, ora, se você não dizimar, se você, homem, se você, mulher, não dizimar, o migrador, o cortador, o devorador vai entrar nas suas finanças e vai deixar a sua vida no perrengue, vai te deixar numa situação extremamente caótica. E aí o pobre do trabalhador que ganha aquele salário de fome, né? Fica desesperado e na hora que vai receber aquele salário, aí ele pensa assim, eu tenho que pagar fulano, eu tenho que pagar ciclano, beltrano, ai, acabou o gás, o que eu faço agora? Chega até incontinência urinária. Aí pensa assim, ai, acabou o gás, mas será que eu tiro do dia? Não, não posso tirar do dia. Ai, meu Deus do céu, só de pensar nisso. Ai, tô me mijando todo, tô me mijando todo, tô me mijando todo. Ao ponto, veja o ponto que chegamos. Tu vê que a pessoa fica desesperada pensando que realmente o demônio vai entrar. E eu fico me perguntando, é demônio mesmo? É demônio? O demônio tem o poder de se transmutar, ou melhor, o gafanhoto tem poder de se transmutar, um inseto tem poder de se transmutar em demônio? Isso me remete a um desenho antigo, o Thundercat. Ah, fui longe agora, hein? Fui longe, Thundercat. Que tinha ali uma múmiazinha, e aquela múmiazinha invocava os espíritos antigos e se transformava no Murra. Murra, um demônio parrudo, forte, aterrador. Eu fico me perguntando, então tem o mesmo poder o inseto? Porque quando falo cortador, migrador, devorador, era de fato inseto, porque eles viviam também uma vida ali de agricultura. Então era realmente insetos que estava se referindo. E eu pergunto, quem é o pior nessa história? É o político, quem é mais inescrupuloso? É o político que mente em nome de si mesmo? Ou esses sacerdotes mercenários que mentem em nome de Deus, mentem em nome de Cristo? Sem sombra de dúvida que são eles. Eles são muito pior do que esses políticos aí, porque os políticos estão mentindo em nome deles mesmos, entendeu? Eles são muito pior. Aí outra coisa também que eu assim fico também indignado, né? Com tudo isso, eles são tão mercenários que se um demônio, um anjo decaído, aparecesse para eles, eles iam pegar o Satanás pelo colarinho, ia fazer que nem os copos, come here, ia falar assim, Satanás, é o seguinte, tem aqui uma proposta para você, um contrato. Eu já caio logo de joelho e aí eu quero o seguinte, que tem uma cláusula especial que, né, se eu te adorar, você vai me dar toda a glória do mundo. Aí o Satanás ia ficar apavorado, meu irmão, que não ia precisar nem fazer a oferta que fez a Jesus. Eles mesmos já iam pedindo para Satanás oferecer isso para ele. Eles mesmos já iam chegar colocando, expondo isso para o Satanás. Agora também tem aquelas pessoas que têm o conhecimento, sabem disso que eu estou falando, mas em nome da boa vizinhança, em nome de uma aceitação para não serem preteridos, é o que eles fazem? Sacrificam a verdade no altar da hipocrisia, da mentira. Tudo para terem a aceitação do grupo, ok? Então vê que é um absurdo, absurdo dos absurdos, esse tipo de coisa. Meu irmão, eu não sou aqui contra o pastor ter uma vida boa, ter um bom carro, mas olha só, vamos parar para pensar. Qual dos apóstolos que viveram então uma vida de luxo como esses homens vivem? Qual dos apóstolos enriqueceram do evangelho? Pelo contrário, todos eles morreram pobres. Ok? Isso eu não estou pregando aqui miserabilidade, que o pastor tem uma vida de miséria, não. Pelo contrário.
Eu quero que o pastor tenha até uma vida boa. Mas isso que está acontecendo, pelo amor de Deus, isso aí já extrapolou. Na época dos apóstolos, se dava muito mais do que um dízimo. Por quê? Os membros da igreja vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos. Quem não tinha, pegava. Né, ok? Mas quem tinha, dava. Então, quem tinha, colocava, e quem não tinha, pegava. E eles tinham tudo em comum no partir do pão. Hoje em dia, o que acontece? Ele manda você vender tudo, né? Vai lá e doar para a igreja. E aí, compra-se fazendas, jatinho. Mas o jatinho não é meu, não é de direito, mas é de fato, meu amigo. Aquele ministério, não sei o que, Cristo. Tá? O cidadão está voando para cima e para baixo. Eu pergunto, qual dos membros estão voando no jatinho do cidadão? Do cidadão. Quem é? É ele mesmo. Também com essa conversa fiada, essa historinha para enganar os outros. Pelo amor de Deus, irmãos. O evangelho não foi feito para isso. Paulo, enfrentou fome, espada, nudez, perigo, espada. Entendeu? Tudo fez para que o evangelho fosse promovido. E o que nós vemos hoje é o contrário. É que todos esses homens sejam promovidos. Vamos pensar na questão do dízimo, voltando ao dízimo. O dízimo, se seguir ao que está trazendo desde a sua raiz, o dízimo, que a pessoa que não dá o dízimo, implica a sua atitude na questão da salvação. Sim, porque Malaquias 3,10 diz o quê? Roubarás o homem a Deus? No que me roubais? No dízimo, nas ofertas. Então para pensar, no Apocalipse diz o quê? Que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, quem não dizima, né, segundo essa teologia, é um ladrão. Logo, não será salvo. Para pensar. Mateus 23, Jesus diz lá, hipócritas, escribas e fariseus que dizimam, coentro, cominho, hortelã, e desprezam o mais importante da lei, a misericórdia, a fé, o juízo. Deveis fazer essas coisas e não desprezar aquelas. Jesus está falando para quem? Para a igreja? Para os discípulos? Para os apóstolos? Nenhum desses. Jesus não está falando para a igreja, pelo contrário. Está falando para aqueles homens que viviam a lei, os chamados legalistas. E outra, vai dizer, mas em Hebreus está escrito para Jesus. É mesmo? Então o apóstolo São Paulo, ele se equivocou, né? Porque ele vai falar que tem que doar aquilo que propõe segundo o seu coração. E não a questão do dízimo. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, se você quer dar o dízimo, trízimo, não importa, tem que fazer de forma voluntária. Agora, não fazer segundo a mentira desses hipócritas e fariseus. Porque o dízimo não é para a igreja, não é para os cristãos. Isso aí é a questão do sistema religioso, ok? E aqui, quando eu coloco minhas convicções, eu sei que, na maioria dos casos, eu estou ilhado. Sei disso. Ok? Mas eu não obtive conhecimento, não fui estudar para ficar de braços cruzados, vendo a banda passar, mergulhado em minhas reflexões, sentado na ágora. Negativo. Adentrando em lucubrações. Pelo contrário. Negativo. Eu tenho que me manifestar e vou me manifestar. Eu sei que estou ilhado em muitas questões, mas eu faço como um homem corajoso. Pego a mensagem, coloco dentro da garrafa e lanço ao mar das incertezas. Mas, assim, esperançoso, que se alguém, pelo menos uma alma, pegar aquela garrafa, abri-la, ler o que está escrito, absorver e colocar em prática, já ganhei o dia. Ok? Então, fico com essa palavra. Em el nombre de Jesus. Adiós.